Fez uma retrospectiva muito interessante, como era o mundo um pouco lá atrás. Só que hoje o mundo tornou-se muito mais complexo. E esse clube seleto das potências que desenvolve atividades espaciais, potências espaciais, quem está dentro não quer que quem está fora entre, né? É muito difícil penetrar. E isso exige um esforço de nação muito mais, talvez, sintonizado com essa complexidade para superá-lo. Qual é, nesse caso, a nossa política para penetrar nesse clube fechado? A primeira das questões é que essa é a regra. Quando a França sonhou e a Europa acompanhava o desejo de promover sítios de lançamento, ela tinha duas instituições, a Europa tinha duas instituições que promoviam atividades espaciais. É curioso isso. Eu me recordo de um diálogo passado por um ex-dirigente da Agência Espacial Europeia que me contou em off. Repare, quando nós fomos aos americanos consultar-lhes sobre as adequações dos seus sítios, eles diziam: não se preocupem com isso, essa é a atividade menos importante, nós lançamos para os senhores. E que toda a população brasileira preste atenção nesses números. 51% das atividades no ano de 2008 e quase 53% das atividades de lançamento mundial acabaram sendo feitas na pequena Kourou, na Guiana Francesa, base de lançamento da Agência Espacial Europeia. Imaginem se a França tivesse aberto mão do direito de se tornar, naquela época, protagonista, com um conjunto de empresas que também, como em São José, se sediam basicamente no Polo Aeronáutico Espacial de Toulouse, no sudoeste da França, e que responde por uma formidável capacidade de técnicos europeus de um modo geral. Imaginar que essa atividade, que gera emprego, renda e, sobretudo, um faturamento lindo, limpo, da ordem, como eu mencionei, de 253 bilhões de dólares no ano de 2008. Significa dizer que quem está dentro vai usar todos os mecanismos para impedir que alguém, como o Brasil, os senhores não podem imaginar o potencial que o Brasil tem no contexto do seu litoral de Cidade Oiapoque, vizinho a Goiânia, a 3 graus norte de latitude, até Parnamirim, Natal, a 5, 6 graus de latitude sul, nós temos um enorme potencial na costa brasileira para promovermos lançamentos de veículos de sondagem, de veículos de treinamento, de veículos que carreguem cargas úteis como satélites e ensaios para toda a afirmação do conhecimento científico. E vejam bem, pela proximidade da linha do Equador e sem vizinhança à nossa volta, nós temos uma economia já declarada no programa Cidadania passado, da ordem de 30% do custo do combustível de um foguete do tamanho do foguete Ciclone 4 que o Brasil estará fazendo em cooperação baseada em tratado binacional com a Ucrânia, reafirmando o conceito que em espaço, da mesma forma que existem barreiras aos entrantes, existe uma concha, uma janela de oportunidade representada pela possibilidade da cooperação internacional. Repare o seguinte: cooperação internacional em base profissional, com troca de experiências, com ofertas de situações que representem, de fato, um casamento com os ônus e bônus que essa relação proporciona. É curioso isso, porque a complexidade pode ser medida por declaração do ex-secretário de Estado Henry Kissinger, que disse que
os Estados Unidos não podem permitir o surgimento de um novo Japão abaixo da linha do Equador. Em termos espaciais, por onde é a janela em que as nossas possibilidades nos permitiria, digamos, alavancar essa entrada no Clube Celeb? A primeira porta na cadeia espacial é a chamada base física, chamada de sítios. Esses sítios demandam investimentos que, na série histórica brasileira, monta alguns milhões de dólares. É de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo. Mas, enfim, esses investimentos feitos de forma errática e de forma não programática acabaram determinando que parte deles tivessem, para sua efetivação, que ser totalmente atualizados. Por essa razão, construímos uma nova área de lançamento, reconstruímos a existente, montamos as condições adequadas para que o Brasil, a partir de Alcântara, possa lançar foguetes de pequeno e médio porte. Não podemos sonhar com a ambicionada fatia do mercado dos grandes lançadores. Saber fazer o seu nicho representa uma estratégia que no negócio espacial vale bilhões de dólares economizados. E mais do que isso, saber que existe uma demanda para volumes de pequena monta, satélites micro, nano e de pequeno porte, que para serem lançados esperam uma eventual vaga no foguete de grandíssimo porte, que o mercado mundial determinou como uma estratégia, seja em Baikonur com a Rússia, seja em Taiwan com a China no longa marcha, menos comercial, seja com os Estados Unidos em suas diferentes bases. Países do porte do Brasil podem ter mais de uma ou duas bases, como ora nós temos. Mas melhor do que isso, esse pequeno nicho pode representar, de um ponto de vista negocial, um modo de pagar o pequeno orçamento que nós ainda dispomos para todas as atividades mencionadas, seja da fixação desses sítios, primeiro, seja na construção de veículos de sondagem ou lançadores de carga útil. Eu vou exemplificar. Quando a gente fala veículos, eu estou me referindo, na linguagem coloquial, a foguetes. Não foguete armamento, mas o foguete que carrega vida, esperança, inclusão social, sem demagogias. Do ponto de vista do país, razoável e econômico seria imaginarmos que parte do investimento que nós fazemos, destinado para essa área aglutinadora de competências, vai transbordar necessariamente em benefícios para outras áreas do conhecimento. Isso é inexorável. Nós não economizamos 20 anos de recursos, nós perdemos 20 anos de recursos pela falta de uma política ousada, pela falta de um programa estruturado que destinasse, inclusive, recursos para a nossa mão de obra dele. É inacreditável que nós não tivéssemos uma rubrica específica para formar, manter e garantir a continuidade dessa mão de obra aplicada no Instituto, no Centro de Excelência, na universidade, do lado da atividade de pesquisa e conhecimento nessa mão, e do lado industrial, fomentando uma verdadeira demanda que desse às indústrias a certeza de que elas vão existir e encontrar um mercado para funcionar e contratar. Mas esse gargalo já está superado. Desde 2008 nós vemos e enxergamos essa história da ausência dos recursos, da garantia da fixação dos recursos, do impedimento da saída desses recursos. O Programa Espacial Brasileiro tem idade média de 50 anos. É jovem. É jovem se nós compararmos a nova curva de vida do brasileiro. Mas eu precisaria ter uma geração com 25
entrante no programa, ávida para absorver e garantir a continuidade dessa avenida chamada Programa Espacial. Por quê? Porque no momento que eu tenho uma população que envelhece no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 50 anos de vida, quase. No ITA, no CTA, o ITA completou esse ano 60 anos de vida. Forma 100 excepcionais engenheiros, há muitos anos. Eu precisaria dar ao INPE uma escala de formar, na escala de milhares, com o mesmo grau de excelência que nós precisaríamos ter para atender esse programa. Vejam bem, a demanda da mão de obra do segmento espacial não será nunca equivalente a um setor infraestrutural de base. Ela é seletiva, ela é rica em formações específicas, com denominações de carreira própria. Do ponto de vista legal, eu deveria ter um meio de poder permitir a esses profissionais que se ausentam do programa que pudessem retornar para o chão de fábrica para ensinar a uma nova geração de tecnólogos, profissionais e engenheiros aquilo que eles precisam saber para fazer desse programa um orgulho do nosso país. Ok. Queria agradecer muito a presença aqui do Dr. Carlos Gunning, que é o presidente da Agência Espacial Brasileira. Muito obrigado. Estaremos sempre de portas abertas e acompanhando essa importantíssima atividade da nossa nação. Eu que agradeço. Desejo que nós tenhamos oportunidade de fato retornar da próxima feita para comemorarmos os feitos do programa de forma mais contundente, mais objetiva, mas, sobretudo, com atitudes proativas que façam a sociedade brasileira, a sua casa legislativa, entender que sem parcerias do governo, parcerias com aqueles que fazem as leis, com aqueles que construam o arcabouço da cooperação, seja no nosso país, seja no exterior, que nós possamos convocar a sociedade brasileira a desempenhar um papel protagonista numa atividade que, sem ela, nós teremos a certeza de que aquele país grande mencionado por critérios de população, por área e produto interno bruto, possa, de fato, se transformar num grande país. Ok, muito obrigado então, doutor Carlos Gunning. Muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção, aí na tela está uma forma de fazê-lo, www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.